E a gente falou nesse assunto de ocorrências, e agora eu lembrei do primeiro podcast que eu fiz aqui, que foi com o Capitão Monteiro, e ele me lembrou de um fato, cara, numa ocorrência que a gente teve aqui em Penha, também com um vagabundo, mas um vagabundaço que tá aí dentro daquele que o senhor falou, do 80-20, né? Ele era muito conhecido aqui, o vulgo dele é pequeno, o vulgo pequeno, não me recordo, não vou me recordar agora o nome dele, mas ele era muito conhecido aqui em Penha, Barra Velha, Pissarra, já tinha alguns homicídios nas costas, respondia por alguns, ficava preso um pouco, saía. E aí, cara, a gente de inteligência levantou as informações e ele tinha mandado de prisão, acho que 1 ou 2, 3 mandados de prisão, mas não conseguia pegar esse cara. Não tinha o paradeiro dele, né? Não parava num canto, parava no outro, e a gente estava já há muito tempo, a agência de inteligência e o tático, né, trabalhando junto, tal, com essas informações e tal. E o bicho, ele era tão ousado que tem uma balada aqui, ó, tá, uma balada à noite aqui, o Mansão, e ele passava ali no Mansão e ele sabia que a policiada, né, gostava de ali dançar e coisa, pois o bicho tirou a pistola assim pra fora do carro e deu um monte de tiro lá na frente do bailão e sumiu. Aí quando ele entrava lá pra dentro da favela, ninguém achava, né, era machão, mas também era cagão, né, já pegou e já correu lá pro meio da favela. E aí um dia a gente foi acionado, tava de folga, a gente foi acionado ali pelo Capitão Monteiro lá na época, pra gente, tava já com o mandado de prisão dele, e a gente ia tentar fazer a prisão dele. E aí nesse dia, cara, demorou pra caramba, o briefing, eu começo a lembrar agora aqui do briefing, a gente tava num veículo, mas descaracterizado, então bem pequeno, e todo grandão, né, cara, eu não sou muito grande, mas equipado o cara fica grande, né, e eu lembro, tava o Capitão Monteiro num carrinho, vou falar agora que era um Fiestinha, mas não lembro que carro que era, todo equipado ali, 5 dentro daquele carro, a gente ficou, acho que umas 2 horas ali, aguardando a agente de inteligência levantar as informações, tal, do paradeiro dele, e para ver se ele confirmar, né, a presença dele no local, né, e, pô, já tava ali todo encolhido dentro daquele carro, até que a agente de inteligência confirmou, o masculino tá na casa, provavelmente vai estar com a arma em mãos, né, porque ele tá sempre ali, porque ele recebia muito vagabundo e ele estava sempre com a arma na mão, né, quando a agência de inteligência levantava as informações, cara, ele tá o tempo inteiro com a arma na mão. Inclusive ele tinha enchido já a casa que a sogra dele morava atrás, a casa da sogra dele, ele tinha picado de bala lá um dia, ficou brabo, acho que a sogra, sei lá que loucura que ele fez, e picou até a casa atrás ali, já tinha picado de bala. E aí sobrou justamente para mim essa casa aí que ele tinha picado de bala. A gente, né, foi feito o briefing ali, cada um ficou na sua função. Como eu estava de folga, foi acionado a guarnição que ia fazer a entrada, era do dia, né, que já tinha treinado durante o início do serviço, tinha treinado a entrada e tal, estava preparado ali para fazer a entrada, e a minha guarnição, como era extra, que veio só para reforçar essa operação, a gente ficou no caso, ali os fundos da residência e tal, para caso ele correr. E aí eu fiquei ali nos fundos da residência, e ele pulou, quando ele viu a guarnição entrando pela porta, ele pulou a janela ali e caiu na minha frente com uma pistola, agora eu não lembro que pistola que era, cara, com a pistola na mão, na minha frente. Aí já foi dado ordem para ele largar a arma, não largou, eu já sentei o aço, dei 2 disparos nele. Aí ele veio a óbito, cara, mas quando, até o Capitão Monteiro fala lá no podcast, né, quando deu o primeiro disparo, ele até pensou que tinha acertado algum polícia, porque era um barraco que ele estava homiziado ali, era um barraco de madeira. Quando eu dei o primeiro disparo, que acertou ele, passou a parede, a .40, passou perto do polícia, cara, e estourou um blindex. No que estourou o blindex, o polícia se assustou, escorregou, não sei se nos cacos de vidro, no que se empacotou no chão. O polícia, pensa o barulhão e o negócio, cara. Então, tipo, agora a gente falou dessa ocorrência, eu comecei a pensar, né, cara, pô, provavelmente o cara, nem sei como que seria se tivesse dado errado aquilo, né, o tiro tivesse pegado em algum polícia, né, eles estavam fazendo a entrada, eu tava nos fundos da residência quando o cara correu na minha direção. Eu disparei, acertei o cara veio a óbito, né, a gente queria prender ele, não prendemos, mas tiramos ele de circulação
foi uma vitória para a polícia, uma vitória para a sociedade, mas se tivesse acertado um polícia, cara, tinha, né? Tinha acabado Acabava com a operação toda. Né? Acabou com tudo, né? Até não sei como que eu ia ser, né? Para frente se uma ocorrência dessa tivesse dado errado. Então, pô, o Capitão Monteiro falou assim, cara, o tiro passou de raspão na minha cabeça. Ele falou, eu quase que levei um tiro na cabeça naquela ocorrência. E daí a gente começou a lembrar e foi mais ou menos assim mesmo, porque pô, eu tava atrás e eles fazendo a entrada e eu atrás ali, cara. Então essas coisas, né, do momento ali da ocorrência que